com a paz do Senhor. Espero que estejam todos bem. Amém. Deus tem nos protegido, né? E vai continuar nos protegendo. E antes de tudo, vamos começar com oração, antes do momento da palavra. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Santo Pai, muito obrigado, Pai, por mais este dia que o Senhor nos abençoou, Senhor. Muito obrigado por mais oportunidade de estar ouvindo a Tua palavra. Muito obrigado por mais oportunidade de Te louvar, Te engrandecer, Senhor. Só o Senhor é digno, Pai, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Pai, neste momento, Senhor, vem falar, Senhor. Vem me usar conforme a Tua vontade, que não seja eu, mas o Teu Espírito, Pai, que venha falar, Senhor, neste dia, Pai. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é amor por vidas, sacrificar-se. Já queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em 1 João 3:16. 1 João, não é João, é 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Para começar essa breve mensagem, podemos tratar um pouco sobre o que é o amor e o que é vidas. Vou fazer um pouco de uma introdução. A gente está numa série falando sobre amor por vidas. Essa série o pastor Sócrates, ele incumbiu nós jovens para falarmos sobre amor por vidas, certo? Então são uma série com 4 estudos. Nosso irmão Júnior já deu o primeiro ponto, estou no segundo ponto. A gente vai fazer uma breve revisão e aprender mais sobre o que é o amor por vidas e por que é tão importante para nós. E o que é o amor? O amor ele é um sentimento que induz a aproximar, proteger e conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Então, é uma forma de aproximar, uma forma de proteger, uma forma de conservar as pessoas ao nosso redor. Isso é o amor. E o que são as vidas? As vidas são as pessoas, os indivíduos que nós devemos amar. Em outras palavras, o nosso próximo. Então, amor por vidas é um amor pelo nosso próximo. O amor por vidas, a gente vai trabalhar em 4 pontos, como eu já disse. Primeiro ponto já foi trabalhado com o nosso irmão Júnior, que é a intercessão. Amor por vidas é interceder. E quem quiser estudar um pouco em casa, pode abrir lá em Gênesis 18, 16 a 32, ali conta o relato da história de Abraão intercedendo por a vida de Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra, né? E assim como Abraão ele intercedeu por Ló, que estava em Sodoma, prestes a ser destruído junto com a cidade, devemos interceder pelas vidas. Você pode acompanhar o estudo que foi dado domingo passado, pode procurar no nosso Facebook, está gravado. Então esse primeiro ponto. O segundo ponto, que é o que vai ser estudado hoje, é sacrificar-se. Amor por vidas, amar vidas é sacrificar-se. E assim como Jesus foi capaz de morrer e dar a sua vida para que fôssemos salvos, precisamos estar dispostos a dar a nossa vida para que os outros também possam ser salvos. E com base nisso, a gente vai se basear no texto lá de 1 João 3,16, foi esse texto que a gente acabou de ler. O terceiro ponto, foi o primeiro, o segundo, o terceiro ponto é ensinar. Vai ficar com o nosso grande irmão Alisson Lucas. Ele vai estar dando essa lição próximo domingo. E amar vidas é ensinar o caminho da verdade, assim como Jesus, Paulo e outros homens da Bíblia fizeram. Ensinar é um ato de amor também por vidas. Não deixar pessoas perecerem por falta do conhecimento é o amor por vidas. E o último ponto é discipular. Vai ficar com o nosso grande irmão Oliver. Ele vai dar nessa quarta etapa. É discipular. Amar vidas é cuidar delas. Amando, exortando
orando, andando junto, discipular. Jesus, ele andava em meio a multidões, as multidões seguiam ele, e existiam dois grupos. Existia o grupo da multidão e existiam os discípulos. E existe uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão, ela estava ali seguindo a Jesus por aquilo que ele podia fazer. E os discípulos, eles seguiam Jesus por aquilo que ele era. E eles que queriam servir a ele. E Jesus ensinava as multidões, porém existiam 12 pessoas mais próximas dele, chamadas de discípulos. Jesus quer que façamos discípulos. Ele diz, ide e fazei discípulos. Então, sacrificar-se é amar vidas. O maior sacrifício foi o sacrifício de Jesus na cruz. Eu acho que é inquestionável. O maior sacrifício da terra, o maior sacrifício que existe foi o sacrifício de Jesus. A gente vai ver aqui, posteriormente no estudo, que ele é um dos sinônimos da palavra sacrifício. É a morte de Jesus. Por causa desse sacrifício, todos os nossos pecados são perdoados. Agora não precisamos mais oferecer sacrifício para obter perdão de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, sacrifícios de cordeiro, sacrifícios de pássaros, para sermos perdoados por Deus, porque nós somos perdoados através do sacrifício de Jesus. Agora, todo sacrifício que oferecemos é um sacrifício de gratidão. O sacrifício que agrada a Deus é uma vida de obediência e gratidão a Ele. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. Uma vida de obediência e de gratidão. Sacrificamos o nosso desejo de pecar e oferecemos o nosso coração a Deus. Então, é uma renúncia do nosso desejo de pecar e dando as nossas vontades ao Senhor. Sacrificamos nossas vidas pelos nossos irmãos como forma de demonstrar o amor que temos por Deus e pelo nosso próximo. Aqui se encaixa o nosso versículo que foi lido no começo, 1 João 3,16, que nosso sacrifício, voltando a ler novamente, nisto conhecemos o que é o amor. Como é que a gente conhece o que é o amor? Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós. Isso define o amor. Jesus Cristo morreu por nós e isso é a maior forma de amor. E nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E é nisso que consiste o amor. A consistência do amor, o que define o amor é isso. Como eu falei, essa é a forma de demonstrar que nosso amor é real e cumprir o mandamento mais importante que Jesus deixou. E qual é o mandamento mais importante que Jesus deixou? Abra sua Bíblia lá em Marcos 12, 30 e 31. Diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este, olha o segundo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. O mandamento maior, ele é consistido em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Sacrificar-se é amar vidas. Jesus sacrificou seu poder, sua glória, sua majestade para descer à terra e tornar-se como um de nós e ser levado à cruz para morrer por todos nós. Jesus, ele se encontrava lá no céu junto com o Pai, junto com o Espírito, junto com os anjos, e ele abdicou, abriu mão de tudo isso para morrer por nós. Ele se sacrificou para descer, se tornar um ser humano, como nós, e morrer por nossa causa, outro sacrifício, para que nós pudéssemos ter vida nele. Então, como o nosso exemplo maior, que é Jesus, nós devemos fazer o mesmo. Sacrificar-se pelos nossos irmãos. Agora, alguns pontos importantes. Quando a gente fala sobre sacrifício, talvez o primeiro pensamento que pode vir na mente de muitos é que
A Bíblia ela fala muito sobre cordeiros, sobre animais que eram sacrificados. E talvez o primeiro pensamento que possa passar sobre a sua cabeça é aqueles sacrifícios que eram feitos em Levítico, né? Onde um animal, um cordeiro, era morto em favor de o pecado de uma pessoa, ou às vezes o pecado de uma nação. Eles faziam todo aquele ritual para que aqueles pecados fossem perdoados. Isso muitas vezes é o que vem à nossa mente quando falamos sobre sacrifício. Então, estudando um pouco sobre sacrifício, eu peguei uma definição, no dicionário mesmo, e achei interessante os tópicos que eram descrevidos em cada ponto. Tentei um pouco refletir e é bem interessante, né? Um dos significados de sacrifício é uma oferta solene em comemoração à divindade, em donativos ou vítimas. Ou seja, ele é um sacrifício a uma divindade. No nosso caso, sacrifício é a Deus. Quando nós fazemos sacrifício é a Deus, a nossa divindade é nosso Deus. E é um sacrifício de forma voluntária ou não voluntária, ou seja, donativos ou vítimas. No caso, antigamente, era por meio de vítimas, que eram os animais, ou donativos, aquilo que eles davam, cereais e outras coisas. A segunda definição, que eu achei bem interessante, é a morte de Cristo. Ou seja, sacrifício, ele pode ser definido como a morte de Cristo. Eu falar sobre morte de Cristo, ela é igual a falar sobre sacrifício. E esse foi o maior sacrifício de todos os tempos, né? Chegando ao ponto de se tornar um sinônimo. Eu falar a morte de Cristo é um sinônimo de sacrifício. Ao falar sobre sacrifício, eu lembro da morte de Cristo. E ao falar sobre a morte de Cristo, eu lembro de sacrifício. Imolação de vítimas ou holocausto. Holocausto significa morte em sacrifício a uma divindade. Imolação, né? E holocausto é um sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada, ou seja, uma oferta inteiramente queimada. Abandono forçado ou voluntário daquilo que nos é precioso, ou seja, renúncia. E esse aqui eu quero dar um pouco de ênfase, né? Que esse é um dos sacrifícios básicos da vida do crente. Básico não no sentido de que, Jefferson, é muito fácil renunciar. Não. Ou então, Jefferson, isso é tão básico, porque nós não fazemos? Então, essa é a questão. É algo que é do começo da caminhada do cristão. Ele tem que entender que a vida de um cristão é baseada em renúncia. Nós temos que renunciar o nosso eu, a nossa carne, as nossas práticas erradas para servir ao Senhor. Não tem como a gente ser cristão e ao mesmo tempo viver a vida que a gente vivia antes. Nós temos que renunciar. Não existe como servir a dois senhores. Ou nós servimos a nosso Deus ou a nós mesmos, ou fazemos a nossa vontade. Isso não tem como conciliar. Abnegação é a ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas de personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa. É quando eu deixo o egoísmo de lado e me coloco no lugar da outra pessoa e amo aquela pessoa. Aqui foi um pouco sobre o significado de sacrifício. E qual seria a origem do sacrifício? Existem pelo menos duas origens que podem ocorrer, né? Uns dizem que a origem dos sacrifícios eles teriam surgido dos homens e que Israel ela apenas teria reorganizado de acordo com os costumes da religião de Israel. Essa é uma das teorias, né, no caso, poderia se dizer. A segunda forma, a segunda origem seria de os sacrifícios instituídos por Adão e seus descendentes em resposta à revelação de Deus. Isso então a gente vai pegar lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis, né? E um dos possíveis primeiros sacrifícios, um dos possíveis primeiros atos de sacrifício encontra-se lá em Gênesis 3 e 21. Você poderá abrir lá, Gênesis 3 e 21.
Ali fala sobre quando Deus vestiu Adão e Eva com peles para cobrir a nudez deles. Diz assim: e o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Se Deus vestiu Adão e Eva de roupas de pele, então houve o sacrifício de um animal, certo? Não existe como tirar a pele de uma árvore ou de qualquer outro lugar. Tinha que ser de um animal. Então, um animal foi sacrificado para que a nudez de Adão e Eva fosse escondida. E esse acredita-se que foi o primeiro sacrifício. E o segundo sacrifício seria mencionado de Caim e Abel, né? Que veio como uma oferta, Caim veio com uma oferta do fruto da terra, ou seja, aquilo que ele plantava e ele produzia. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura como forma de expressar sua contrição de coração, o arrependimento e a necessidade de expiação dos seus pecados. Então cada um trouxe sua oferta, né? A oferta de Caim e a oferta de Abel. E aqui a gente pode abrir um parêntese e perguntar a nós mesmos: qual oferta nós temos trazido ao Senhor? A oferta de Caim ou a oferta de Abel? A oferta de Caim, ele trouxe simplesmente dos frutos da sua terra, dos frutos do seu trabalho, dos frutos que ele tinha. E Abel, ele trouxe das primícias, do primogênito das suas ovelhas, do melhor da sua gordura. Então, o que você tem oferecido a Deus? Simplesmente aquilo que você tem produzido, simplesmente aquilo que você tem ganhado? Ou você tem dado o seu melhor ao Senhor? Aquilo que você tem de melhor, o seu primeiro, as suas primícias ao Senhor? É possível que a razão do sacrifício de Abel ter sido agradável a Deus, em contraste com a rejeição do sacrifício de Caim, justamente por isso. Porque Abel trouxe o melhor e Caim trouxe simplesmente uma oferta. E aquilo foi agradável ao Senhor, a oferta de Abel, que foi uma oferta de coração, uma oferta, como é que eu posso dizer, uma oferta do melhor ao Senhor. Agora vamos traçar um pouco do paralelo entre os sacrifícios da antiga e da nova aliança. Para quem não sabe, a Bíblia é dividida em duas alianças, a antiga e a nova. A antiga no Velho Testamento e a nova no Novo Testamento. Nós hoje participamos da nova aliança, a aliança que Cristo fez por nós. E os antigos, eles participavam da antiga aliança, a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Os sacrifícios da antiga aliança, em geral, tinham o mesmo modo de ocorrer. E qual era esse modo em geral? Pegava-se um animal sem defeito e o matava em prol da purificação dos pecados. Esse mesmo teria que ocorrer muitas vezes por ano, pois uma vez sacrificado, o sangue do animal não era vitalício, ou seja, só serviria para aquela situação específica. Ou seja, você peca hoje, no caso, trazendo voltando um pouco, né? Se a gente vivesse naquela época, você peca hoje e chega para o sacerdote: olha, eu roubei, eu quero pedir perdão sobre esse pecado. Eu trouxe aqui uma ovelha, que é o meu sacrifício. Aí o sacerdote pegava aquela ovelha, sacrificava e você estava purificado do seu pecado. Aí, no outro dia ou no outro mês, você matava alguém. Aí você trazia uma oferta, pedindo perdão. E toda vida que acontecesse de você pecar, nós somos seres humanos, nós pecamos, toda vida que eles pecavam, era outra ovelha, era outro carneiro, era outra oferta para que aquilo fosse perdoado, aquele pecado. Qual a diferença da nova aliança? Na nova aliança, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado apenas uma vez pelo pecado de todos. Ou seja, não precisamos sacrificar por cada pecado que nós cometemos. Jesus já morreu por todos os nossos pecados e apenas uma vez, se necessário, apenas uma vez a sua morte, para que os nossos pecados fossem perdoados.
Nós só precisamos se achegar a Ele e pedir perdão, e Ele vai nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? E você pode conferir isso lá em 1 Pedro 3,18, que diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injustos, para que conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. A gente estudou tudo, a gente fez uma explanação do sacrifício, tá no Antigo e no Novo Testamento, o significado do sacrifício. Até agora foi para a gente conhecer, para a gente entender. E se nós terminássemos aqui, ficaria incompleto, porque falta a nossa parte. E o nosso sacrifício? E aí, Jefferson, o que é que eu posso aplicar para a minha vida? O que é que eu posso fazer? E aí? O que é que eu posso fazer? O nosso sacrifício. Jesus se sacrificou, ou seja, morreu por todos nós, para que fôssemos perdoados pelos nossos pecados. E nós devemos fazer o quê? Fica o questionamento. Nós devemos fazer o quê? Não vamos morrer para que outras pessoas sejam salvas, pois Cristo já pagou o preço. Você não pode morrer por alguém para que alguém seja salvo, porque nós não temos essa capacidade. Mesmo que eu morresse por alguém, o único pecado que seria pago seria o meu, porque o salário do pecado é a morte. E quando eu cometo pecado, eu pago aquele pecado através da minha morte e não da morte de outra pessoa. E se eu morrer, seria por causa do meu pecado, do salário do meu pecado. E cada pessoa tem um salário do seu pecado, e o salário do seu pecado é a morte. Apenas uma pessoa que não tivesse pecado poderia morrer por outras pessoas e perdoar os pecados de outras pessoas. E nós conhecemos quem é esse alguém. É Jesus. Ele foi o único que não teve pecado. Ele foi o único que pôde morrer pelos pecados dos outros, porque ele não tinha pecado. O sacrifício que podemos fazer não é apenas o final, onde entregamos a nossa vida. Voltando aqui, né? Não vamos morrer para que outras pessoas sejam salvas, pois Cristo já fez isso. Porém, devemos estar dispostos a morrer em prol da proclamação do plano de salvação. Ou seja, devemos estar dispostos a morrer para que outras pessoas possam saber que Jesus morreu por elas. Então, eu não vou morrer para que outra pessoa seja salva, mas eu posso até chegar a morrer para que a pessoa conheça o plano de salvação de Deus. Que essa pessoa já foi salva, Jesus já morreu por ela e Ele quer dar a salvação a ela e ela precisa conhecer esse plano de salvação. Então nós precisamos estar dispostos, até se preciso morrer, para que outras pessoas possam viver, nós estejamos dispostos a isso. Ainda hoje existem países perseguidos, onde pessoas são perseguidas pelo Evangelho. E muitas pessoas são capazes de morrer para levar o Evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas conheçam a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da eternidade, a mensagem do sacrifício de Jesus. O sacrifício que nós podemos fazer não é apenas também o final, onde entregamos a nossa vida, mas podemos também sacrificar o nosso tempo por vidas, o nosso dinheiro por vidas, o nosso sono por vidas, o nosso bem-estar por vidas. Então, se nós estamos dispostos a até sacrificar a nossa vida, que é talvez o nosso bem maior, nós somos capazes de sacrificar o nosso tempo para passar com outras pessoas, para ouvir, para falar, para se dedicar a outras pessoas. Nós podemos gastar nosso dinheiro em prol de outras pessoas, ajudar outras pessoas, ajudar os necessitados, ajudar nas suas necessidades. Nós podemos tirar nosso sono, talvez até engraçado, mas porque é o que encaixa na minha vida. Pode ser outras coisas que são importantes na sua vida, que você pode sacrificar. Quando eu dei um pouco dessa palavra nos jovens, eu expliquei até a eles que uma forma de amor que eu estava demonstrando a eles era abdicar do meu sono
para estar com eles, né? Porque muitas pessoas, que o trabalho na Ceasa ele é cansativo, né? A gente trabalha de madrugada e é uma rotina cansativa, mas o ato de abdicar aquele momento de descanso em prol de levar a palavra, de estar discipulando, de estar ensinando, é uma demonstração de amor. E até sacrificar o nosso bem-estar por outras pessoas. Eu não estou me sentindo muito bem, mas em prol daquela vida eu vou fazer isso. Eu vou abdicar disso. Eu vou abrir mão disso para que outra vida possa conhecer, possa se aproximar mais de Deus. Se estivermos dispostos a morrer pela salvação de outras pessoas, estaremos dispostos a sacrificar qualquer dessas outras coisas, ou seja, tempo, dinheiro, sono e qualquer outra coisa. E para finalizar, eu vou trazer aqui 2 exemplos na palavra de Deus sobre sacrifício. Exemplo positivo, que a gente deve imitar, e exemplo negativo, que a gente não deve imitar. Então, primeiro exemplo, a gente pode ver lá em Hebreus, um exemplo positivo. Em Hebreus 13, do 15 ao 16. Hebreus 13, 15 a 16 diz assim: Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios agradam a Deus. Então, só aqui nesse versículo, nesses 2 versículos, a gente pode ver sacrifícios de louvor, são sacrifícios que agradam a Deus, sacrifício de fazer o bem e de repartir. Isso são sacrifícios que agradam ao nosso Deus. Outra passagem, lá em Filipenses 4:18. Filipenses 4:18 diz assim: Recebi tudo, e o que eu tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Aqui ele fala de donativos que os irmãos enviaram a aquele irmão e ele ficou muito satisfeito. E isso era uma oferta de aroma suave e um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Um exemplo negativo, um exemplo ruim, você pode encontrar lá em Provérbios 21 e 27. Diz: O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. Quem é o ímpio? O ímpio é o culpado pelo pecado, né? O pecado tanto contra Deus como contra ao homem. Então, o sacrifício do ímpio, ele já é detestável em si. Um ímpio fazendo um sacrifício já é detestável a Deus. Agora, pior ainda quando ele faz com más intenções. E o que seria sacrificar com más intenções? O que seria fazer algo com más intenções? Por exemplo, quando você vai ajudar alguém para que você seja reconhecido. Aquilo é má intenção. Você não está ajudando no sentido de querer ajudar. Você está ajudando no sentido de querer ser ajudado. Ou se você estivesse fazendo aquilo para aparecer, para que outras pessoas o notassem, para que você fosse visto. Isso é de má intenção. Então, até a intenção do nosso coração conta para o Senhor. Até isso Ele vê. Ele sonda os nossos corações. Amém? Então, essa é uma pequena reflexão que eu queria deixar para vocês, meus irmãos. Que o Senhor abençoe vocês. Vamos fazer uma oração para finalizar esse momento. Vamos orar. Senhor Deus, Santo Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, inculca em nossos corações, Senhor, a amar vidas, Senhor, a ter amor por vidas, Pai, a amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Ti sobre todas as coisas, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e nos ajuda a cada dia mais, Senhor, demonstrar o Teu amor por nós e o nosso amor por Ti. É isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguma coisa?
Amém. Amém, então, meus irmãos. Até uma próxima vez. Fiquem na paz de Deus. Amém. Amém.